Capítulo 3. Poder prometido. Deus não requer de nós que façamos em nossa própria força a obra que temos para realizar. Proveu Ele assistência divina para todas as emergências, para as quais nossos recursos humanos são insuficientes. Dá o Espírito Santo para auxiliar em qualquer situação difícil, para fortalecer-nos a esperança e certeza, para nos iluminar a mente e purificar o coração. Justamente antes de sua crucifixão, disse o Salvador aos discípulos: Não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versos 18 e 16. Quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, verso 13. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, verso 26. Cristo tomou providência para que sua igreja seja um corpo transformado, iluminado com a luz do céu, possuindo a glória de Emanuel. É seu desígnio que todo cristão esteja circundado de uma atmosfera espiritual de luz e paz. Não há limite para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito Santo no coração e vive vida inteiramente consagrada a Deus. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste? As alegres novas de um Salvador ressurreto foram levadas aos mais longínquos recessos do mundo habitado. O coração dos discípulos estava sobrecarregado de benevolência tão abundante, tão profunda, de alcance tão vasto, que os impelia a ir aos confins da terra testificando: Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Ao proclamarem a verdade tal como é em Jesus, corações se rendiam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos a ela fluírem de todas as direções. Pessoas apostatadas de novo se converteram. Pecadores uniam-se aos cristãos em busca da pérola de grande preço. Os que haviam sido os mais fortes oponentes do Evangelho tornaram-se os seus campeões. Cumpriu-se a profecia de que o fraco seria como Davi, e a casa de Davi como o anjo do Senhor. Zacarias 12, verso 8. Cada cristão via em seu irmão a divina semelhança de amor e benevolência. Um só interesse prevalecia. Um só objeto de imitação absorvia todos os demais. A única ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo engrandecimento de seu reino. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 33. Em resultado de seus trabalhos, acrescentaram-se à igreja homens escolhidos que, recebendo a palavra da vida, consagravam-se à obra de comunicar a outros a esperança que lhes enchera de paz e alegria o coração. Centenas proclamavam a mensagem: O reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, verso 15. Não podiam ser impedidos nem intimidados por ameaças. O Senhor por eles falava, e aonde quer que fossem, os doentes eram curados e aos pobres era pregado o Evangelho. De maneira assim poderosa pode Deus atuar quando os homens se entregam ao controle de seu espírito. A nós hoje, tão certamente como aos primeiros discípulos, pertence a promessa do Espírito. Deus dotará hoje homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia de Pentecoste ouviram a palavra de salvação. Nesta mesma hora, seu Espírito e sua graça se acham à disposição de todos quantos deles necessitam e creem em sua palavra. É importante notar que só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. Estavam unânimes, todas as divergências haviam sido postas de lado,
e o testemunho dado a seu respeito depois de derramar o Espírito é o mesmo. Note a expressão: era um coração e a alma da multidão dos que criam. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. O Espírito daquele que morreu para que os pecadores vivessem dirigia a inteira congregação de crentes. Os discípulos não pediram uma bênção para si. Arcavam sob o peso da preocupação pelos perdidos. O Evangelho devia ser levado aos confins da terra e reclamaram a dotação de poder que Cristo prometera. Foi então derramado o Espírito Santo e milhares se converteram num dia. O mesmo pode acontecer agora. Ponham de parte os cristãos toda a dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam a bênção prometida e virá. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Qual é a promessa para os que vivem nos derradeiros dias? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Zacarias capítulo 9, verso 12. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Zacarias capítulo 10, verso 1. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Mas essa promessa não é devidamente apreciada e, portanto, também não a vemos cumprir-se na medida em que a poderíamos ver. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa, e o resultado é o que é de esperar: aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção, e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da Igreja e que traria após si todas as outras bênçãos, esse falta, enquanto oferecido em sua infinita plenitude. A ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério da pregação. Pode haver erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus nenhum coração será tocado, pecador algum ganho para Cristo. Por outro lado, se estiverem ligados a Cristo, se os dons do Espírito lhes pertencerem, o mais pobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para espalhar a mais elevada influência no universo. Porque não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto como é esse o meio pelo qual haveremos de receber poder. Porque não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito. O Senhor está mais disposto a dar-nos o Espírito Santo do que os pais terrestres a dar boas dádivas aos filhos. Pelo batismo do Espírito, deve todo obreiro estar pleiteando com Deus. Grupos devem se reunir para pedir auxílio especial, sabedoria celestial, a fim de que saibam como fazer planos e executá-los com sabedoria. Especialmente devem os homens orar para que Deus batize com o Espírito Santo os seus missionários. A presença do Espírito com os obreiros de Deus conferirá à apresentação da verdade um poder que nem toda a honra ou glória do mundo poderiam dar. O Espírito fornece energia que sustenta as pessoas que se esforçam e lutam em todas as emergências, em meio ao desamor dos parentes, ao ódio do mundo e à intuição de suas próprias imperfeições e erros. O zelo por Deus levou os discípulos a darem testemunho da verdade com grande poder. Não deveria esse mesmo zelo fazer nosso coração ficar possuído da ardente resolução de contar a história do amor redentor de Cristo, o crucificado? Não há de vir o Espírito de Deus hoje, em resposta à oração fervorosa, perseverante, e encher-nos de poder para o serviço? Por que então se acha a Igreja tão fraca e abatida? É privilégio de todo cristão não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os que professam o seu nome estivessem produzindo frutos para a sua glória,
quão rapidamente seria lançada em todo o mundo a semente do Evangelho. Depressa amadureceria a última seara, e Cristo viria para juntar o precioso grão. Irmãos e irmãs, temos de buscar o Espírito Santo. Deus vai cumprir todas as promessas que fez. Com a Bíblia na mão, digamos: fiz como disseste. Apresento a tua promessa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, verso 7. Cristo declara: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos capítulo 11, verso 24. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, verso 13. O arco-íris ao redor do trono é uma garantia de que Deus é fiel, de que nele não há mudança nem sombra alguma de variação. Pecamos contra ele e não merecemos seu favor. Contudo, ele próprio nos pôs nos lábios aquela tão maravilhosa súplica: não nos rejeiteis por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Jeremias 14, verso 21. Ele próprio se obrigou a atender ao nosso clamor quando nos chegamos a ele confessando nossa indignidade e pecado. A honra de seu trono está posta como penhor do cumprimento de sua palavra a nós. Cristo envia seus mensageiros a toda parte do seu domínio para comunicar aos seus servos a sua vontade. Anda ele no meio de suas igrejas. Deseja santificar, elevar e enobrecer os seus seguidores. A influência dos que creem nele será no mundo um cheiro de vida para a vida. Cristo tem em sua mão direita as estrelas e tem o propósito de fazer com que, por meio delas, a sua luz brilhe e resplandeça para o mundo. Assim quer ele preparar seu povo para serviço mais elevado na Igreja Celestial. Conferiu-nos ele um grande trabalho para fazer. Façamo-lo com fidelidade. Mostremos em nossa vida o que a graça divina pode fazer em prol da humanidade.